Caros alunos, mais uma vez estou com vocês para trabalharmos sobre temas ligados ao direito. Esta disciplina tratará de licitação, contratos e convênios. Ela tem como objetivo aprofundar o conhecimento já adquirido na disciplina Direito Administrativo, bem como fornecer conteúdo teórico para atuação prática na gestão pública, especificamente no que se refere à licitação, contratos e convênios. Esta disciplina ela está dividida em 4 semanas. E vocês terão a tutoria de Ângela Limone e Hebe Andrade Costa Rezende, que já são conhecidas de vocês. Portanto, não haverá nenhum problema, porque vocês já conhecem a prática dessas tutoras. É sempre bom lembrar que as atividades abrem sempre às 12 horas de quarta-feira e fecham às 12 horas da quarta-feira seguinte. Lembra vocês para não deixarem as atividades para a última hora, porque por um problema de internet, por um qualquer problema, vocês poderão perder o horário ou o dia da postagem. O material dessa disciplina é a apostila fornecida pela CAPES, pela UAB. E essa apostila foi elaborada pelo professor Luiz Carlos Cancelliere Olivo. O professor Luiz Carlos Cancelliere de Olivo é professor da Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, da Faculdade de Direito, e tem larga experiência na matéria. A primeira semana, que iniciará já na próxima quarta-feira, dia 22 de maio, vai até o dia 29 de maio. Nesta disciplina, nós fizemos a divisão de pontuação e de atividades diferente do que as outras que nós já trabalhamos. A tarefa terá um valor de 35% e as questões 40%. Nós só vamos ter fórum de atividade e de discussão na última semana. Nesta primeira semana, nós estudaremos e revisaremos, não? Porque vocês já viram este assunto no direito administrativo. Nós vamos retomar, aprofundar e trazer para a prática o conteúdo já ministrado no direito administrativo. Então, especificamente, nessa disciplina, nós vamos tratar dos procedimentos, modalidades de licitação, as modalidades estabelecidas na Lei 8.666 de 1993, a saber, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Vamos ver contratação direta, licitação obrigatória e pregão. O pregão, como vocês sabem, foi instituído pela Lei 10.520 de 2002, e, posteriormente, com o Decreto 5.450 de 2005, foi instituído o pregão eletrônico. Além do texto, que deve ser sempre observado, lido e estudado, o texto da apostila, eu chamei a atenção para os textos que o próprio autor citou. Então, que é sobre dispensa de licitação para contratação de serviços técnicos especializados e as licitações e o Estatuto da Microempresa. Por que o destaque para o Estatuto da Microempresa? A Constituição Federal deu um tratamento privilegiado para a microempresa. E as legislações atuais, todas, tem se adequado nesse sentido, de possibilitar que as microempresas estejam, de fato, com um tratamento diferenciado, como estabelecido na Constituição. Então, eu aconselho vocês a fazer um estudo sobre este texto. E, complementarmente, eu escolhi um outro texto, que é o direito dos particulares à indenização no caso de desfazimento, que é a revogação e anulação de licitações e contratos administrativos.
Essa é uma questão muito discutida, porque, como nós sabemos que a administração pública deve pautar pelo interesse público, muitas vezes existe um entendimento que a administração pode fazer o que quiser e o particular não tem nenhum direito. Não é bem assim. Por isso, nós vamos discutir, vamos estudar e discutir o direito do particular quando a falha é por parte da administração pública. Assim terminamos a primeira semana. A segunda semana começará no dia 29 e terminará no dia 5 de junho. A tarefa de 30 pontos e as questões 45 pontos. Nesta semana, nós vamos dedicar só aos contratos administrativos. A formalização, alteração, execução, inexecução, rescisão e modalidades. Dentro das modalidades, eu destaco o que nós vamos estudar, que são a parceria público-privada, contrato de concessão e contrato de gestão. Todas essas três modalidades têm sido muito discutidas na nossa atualidade. Como texto complementar, para subsidiar o estudo dos contratos e complementar o conteúdo da apostila, eu escolhi e indico para vocês o texto do professor Ricardo Marcondes Martins, Contratos Administrativos, e o texto do professor Alexandre Santos de Aragão, As Parcerias Público-Privadas, PPPs, no Direito Positivo Brasileiro. Esses dois textos serão um bom subsídio para o exercício e também para adquirir mais conteúdo no que tange aos contratos administrativos. A terceira semana iniciará no dia 5 de junho e terminará no dia 12 de junho. Também dividimos as atividades entre tarefas e questões. Tarefa 30 pontos e questões 45 pontos. Esta terceira unidade será toda direcionada e toda voltada para o estudo e o aprofundamento dos convênios. Nos convênios, vamos recordar o marco legal, as regras gerais da licitação e a formalização dos convênios. Tanto para a primeira, segunda e terceira semana, foram indicadas as legislações no roteiro de atividade, outras páginas que ajudarão vocês, como, por exemplo, a página sobre convênios, a página da diretoria de convênios da universidade. Terceira unidade, nós vamos ter um texto complementar. Na terceira semana, eu indiquei um texto do professor Ronaldo Quintanilha da Silva, que trata das diferenças entre os contratos e convênios administrativos. Esse texto ajudará vocês a fazer essa diferenciação, que às vezes fica um pouco dúbia a questão, então o texto ajudará para o estudo. Tendo conhecimento da apostila que foi fornecida, vocês vão perceber que a apostila só tem 3 capítulos. A disciplina é de 4 créditos. Então, nesta quarta semana, eu optei por fazer uma revisão sobre o conteúdo ministrado na disciplina. Nas semanas anteriores, nós não fizemos nenhum fórum de discussão. O fórum foi reservado exatamente para a última semana, para que vocês tenham condição de agregar na discussão todo o conteúdo da disciplina. O fórum valerá 45 pontos. Também não serão feitas questões fechadas, será feita uma dissertação e, ao final, nós também mudamos nessa disciplina. Em vez de fazer a prova online, vocês farão um trabalho sobre o pregão. Nós faremos uma revisão de todo o conteúdo ministrado na disciplina. E para que esse conteúdo, que seja uma revisão efetiva, foram selecionados diversas videoaulas
sobre licitação, contratos e convênios. Muito importante que vocês assistam essas videoaulas, porque elas complementarão muito o conteúdo que vocês já adquiriram. Como eu disse, nós faremos um fórum. O fórum está dividido em 3 questões. É muito importante a gente, depois desse estudo, discutir sobre os princípios da licitação. Será que esses princípios estão mesmo sendo observados pela administração pública nas compras, na contratação de obras e serviços? Uma segunda questão, que é muito importante nessa disciplina, é sobre o controle externo realizado pelos tribunais de contas da União e dos Estados. Esse controle tem sido eficaz? Exemplifiquem, procurem exemplos, procurem discutir na própria realidade de vocês, no município, o que vocês têm conhecimento sobre o controle externo. Mas é muito importante, além desse controle exercido pelos tribunais de contas, o papel do cidadão. E, por isso, seria bom vocês discutirem também no fórum qual que é o papel do cidadão nesse controle. O cidadão tem exercido, tem conhecimento do que a administração pública tem feito? Como estão sendo os processos licitatórios do seu município? Procure saber e discuta com seus colegas. Mas para subsidiar este debate, eu achei bom também indicar alguns textos. Estou indicando o texto do Vladimir da Rocha França sobre a licitação e seus princípios. Eu sei que vocês já estudaram os princípios da licitação, tanto no direito administrativo como na primeira unidade. Outro texto também que considerei importante para vocês é um texto que trata diretamente do controle externo, que é a fiscalização dos processos licitatórios na administração pública. E esse texto, ele é do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Mas vocês podem encontrar também outros textos, outros subsídios que tratam deste controle externo. O importante é, ao final dessa disciplina, ter uma boa discussão sobre esse conteúdo. Nós temos a regulamentação, temos todo o marco legal, vocês vão ver nos roteiros as inúmeras leis que são relacionadas com esta disciplina, mas não adianta ter um marco legal. É preciso de que a legislação de fato seja cumprida. Daí o papel importante da coletividade, da sociedade, dos administrados para esse controle. Nesta semana, nós não vamos fazer questões, nós vamos fazer só o fórum, como eu já disse, e uma dissertação. Vocês vão ver as várias modalidades, vão recordar as várias modalidades de licitação. Então, nada melhor do que escrever sobre uma das modalidades. Então, vocês vão escolher uma das modalidades e fazer uma dissertação, com o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. A prova presencial seguirá o calendário proposto pela Secretaria, com valor de 550 pontos. Eu desejo que esse roteiro de atividades tenha cumprido o objetivo da disciplina: capacitar vocês para exercer a tarefa como gestor público, para exercer também o controle da administração pública no que diz respeito a essa disciplina. Que esse estudo seja agradável e proveitoso para a atuação na gestão pública, especificamente no que se refere à licitação, contratos e convênios. Muito obrigada.